Nossa, mas dá em tudo esse trombose, sou besta. Ele toma anticoagulante e eu quero saber se ele tem que tomar para o resto da vida. Então, é o que você acabou de dizer. Se foi indicado? Se foi indicado o uso para sempre do anticoagulante, é porque existe um fator que continua favorecendo e aumentando o risco dele ter novos episódios de trombose. Então, ele precisa se proteger como o diabético se protege tomando a medicação para o açúcar não subir no sangue. Tá. Um beijo para a Marlene Fernandes, que participou aqui fazendo pergunta. Eu tinha esquecido de falar, é de Cabo Frio, lá do Rio de Janeiro. E a Valderez, ela tem 52 anos e pergunta, doutor, se quem já teve trombose pode fazer reposição hormonal ou se tem algum perigo? Olha, a reposição hormonal, ela continua sendo um campo de grande discussão, inclusive entre os especialistas, entre os ginecologistas e obstetras, tendo uns que são a favor e outros que são contra. Nós, sabendo que você teve, por exemplo, um evento de trombose anterior e sabendo que as alterações hormonais favorecem uma nova trombose, eu acho que isso tem que ser muito bem discutido com o seu ginecologista para pesar na balança, dos prós e dos contras, qual a real necessidade e o quanto que você vai se beneficiar de tomar esse hormônio. Porque se você não for realmente se beneficiar, eu não vejo motivo para tomar a medicação. Tá certo. A Mônica, e tem várias perguntas iguais aqui, bem parecidas, viu, Mônica, que é a sua. É que as pessoas estão preocupadas agora para saber se tem algum aviso, algum sinal, algum sintoma essa trombose dá. Porque ela, por exemplo, tem câimbras nas coxas, em região de vasto medial e quadríceps. Ela quer saber o seguinte, ao repousar, principalmente essas dores, ela não tem varizes aparentes, ela tem 45 anos. Pode ser uma coisa normal ou pode ser um sinal de trombose? Trombose dói antecipadamente? Dá algum sinal ou não? Não, a trombose, o grande problema da trombose é que você não tem um sinal, um aviso que te faça mudar alguma coisa ou antecipar algum tipo de atitude para se proteger. Então, quando ela acontece, o que nós vemos é um quadro semelhante àquela fotografia daquela perna que a gente viu. Então, você não tem como antecipar, a menos que em algum exame anterior, em alguma outra situação, você tenha estudado os componentes do teu sangue ou as veias da tua perna e encontrado um fator que aumenta o risco, A dor que ela está comentando, ela parece ser uma dor mais do tipo muscular e é aonde as coisas se confundem dentro da cirurgia vascular e as outras especialidades, porque dor na perna, ela pode ter origem muscular, ela pode ter origem num problema de coluna, então você tem bico de papagaio, hérnia de disco, algum problema na coluna e que a dor reflete na perna, Então essa confusão não é uma confusão porque ela é muito normal, As pessoas procurarem um cirurgião vascular com uma queixa de dor na perna, mas a causa ser outra completamente diferente. E pacientes com problemas vasculares que vão no ortopedista, vão no cardiologista, porque a dor ele não consegue identificar direito. E daí esses especialistas é que encaminham para a gente, porque identificam a origem do problema, Tá, porque a coluna também dá dor reflexa no corpo todo, até na cabeça. Outra coisa, na verdade, que ninguém gostaria de ter, ou pode rezar para não ter, pedir a Deus para não ter. Aqui é a Aline Kudrick, ela é de São Paulo e ela disse que tem um pequeno coágulo de vasos na perna, provavelmente causado pelo meu peso e má circulação. Isso pode ser trombose? E a trombose, se não tratada, ela pode causar a perda, por exemplo, de partes do corpo, então? Bom, vamos dividir. Se você diz que existe o diagnóstico de um coágulo dentro de uma veia da sua perna, então isso é um caso de trombose. A definição de trombose é a formação de um coágulo dentro de um vaso. A segunda parte da pergunta, ela é importante porque nós fazemos uma divisão dentro da cirurgia vascular dos casos de trombose, naqueles que atingem as veias e os que atingem as artérias, Então a artéria, ela está levando o sangue para a tua perna com o oxigênio que ela precisa. Dependendo da extensão e da gravidade dessa trombose arterial, você pode sim chegar a uma situação de perda do membro, nas tromboses arteriais. A trombose venosa, a grande complicação
aguda é a embolia pulmonar, que é o desprendimento de um desses coágulos que vai circular e parar dentro da circulação do pulmão e entope o pulmão e você não consegue mais respirar, né? Então, a perda do membro, ela está muito mais ligada ao outro lado da circulação, que é a parte arterial e não a venosa. Nossa, acho que nem se eu ficar aqui o programa inteiro eu consigo responder todos os e-mails que chegam. Também 40% da população mundial, né? Tem trombose. Agora, Glaucia, espera um pouquinho, preciso responder essa daqui que eu fiquei muito preocupada com ela. Porque há alguns dias já ela tá com o dedinho mínimo da mão roxo, gelado e com dores fortíssimas no braço. A gente não é nada, viu? Pensando bem, né? Não é nada. Uma gotinha. Tem gente que se sente, né? Metido pra caramba. Não é nada, nós não somos nada. Vê como uma coisinha no dedinho tá mexendo com a vida dessa pessoa. O dedo tá roxinho, gelado e ela tem dores fortes no braço. Aí ela foi até um ortopedista, era o dedo, falou, o que será que aconteceu? Ele encaminhou para um pronto-socorro imediatamente. Aí ela fez uma angiotomografia e foi detectado que ela tem a veia aorta tortuosa através desse exame lá. E receitaram que eu tomasse AS infantil. Porém, ainda continuo com dores fortes no meu braço, o meu dedo continua gelado, continua roxo e eu não sei o que fazer. Por favor, me ajude, doutor. Bom, ela é o exemplo claro do que a gente estava falando agora, de ter um problema vascular e ter procurado o outro especialista, né, o ortopedista, que teve o bom senso e identificou o problema e encaminhou ela para um pronto-socorro. No pronto-socorro, eu acho que o certo é a avaliação de um cirurgião vascular para um quadro desse, porque é um quadro que a gente chama de trombose arterial. Então, né? Tá vendo? E muitos pronto-socorros não tem, né? E não chamam. E eu acho que se ela continua com os sintomas do dedo roxinho, cianótico, com dor no braço, gelado e tudo mais, a ideia é que ela passe por uma avaliação de um cirurgião vascular, principalmente porque agora ela tem um exame, que é a angiotomografia, que é o estudo de toda a árvore vascular do braço dela. Então, acho que na visão do cirurgião vascular, e a sociedade brasileira ela está fazendo grandes campanhas para defender esse tipo de avaliação, porque ao mesmo tempo que você vai no cardiologista, né, você vai no endocrinologista para ver sua dieta e tudo mais, é como você falou, nós temos vasos no corpo inteiro, veias e artérias. Então, por que o cirurgião vascular não faz parte dessa lista de especialidades que a gente deve ter no nosso caderninho direto, né? Então, eu acho que ela mostra bem a necessidade de você ter esse tipo de pivô, esse tipo de referência para evitar que alguma coisa pior aconteça com o braço dela. Pode ser evitada, né? Desde que o atendimento seja correto. E mais importante, existe uma janela de tempo ideal para o tratamento, né? Então, principalmente nos problemas arteriais, aquela pergunta de eu posso perder um membro? Pode, porque existe uma janela de tempo ideal para o tratamento, para o diagnóstico e para o tratamento. Quanto mais você foge desse tempo, piores as condições de tratar e piores os resultados. Que infelizmente a gente sofre muito com a saúde pública ainda no Brasil, não é? Uma consulta com um especialista demora meses, às vezes o problema só agrava. Por mais que se tenha feito e os governos procuram fazer, a gente ainda sofre demais com isso. Ou um pronto-socorro onde não existe um atendimento correto, não existem médicos especialistas, ou pelo menos as principais especialidades, e aí você vai até lá com dor, sai de lá, conseguiu fazer o exame, mas saiu com uma indicação de um AS infantil. E pode ser mais grave. Então, procure, por favor, um cirurgião vascular. Só para você ter uma ideia disso que você acabou de falar sobre a saúde pública, nos hospitais públicos do Brasil inteiro, isso a gente sabe pela conversa com os colegas de todos os estados, as listas de espera para uma cirurgia de varizes hoje no Brasil, elas estão batendo 3, 4 anos de espera. Então, é um problema que, primeiro, você não dá a solução para o paciente, ele fica esperando esses 4 anos, nesses 4 anos, muito provavelmente, o problema deles vai piorar, né? Então, no momento da cirurgia, provavelmente as condições vão ser piores e os resultados também.
Então, antecipar isso, a sociedade, de novo, eu estou defendendo a nossa sociedade porque a gente faz o que nos cabe e o que dá para fazer. Fazer os grandes mutirões de cirurgia de varizes para dar uma desaguada nesse problema, mas ele não tem solução porque a gente precisa de apoio, né? A sociedade brasileira, ela precisa... Vocês não conseguem fazer? Porque a gente precisa da estrutura, tá certo, né? E a estrutura, ela é desviada para outras coisas, e esse problema, que é um problema, como você falou, 40% da população com esse tipo de problema, ele tem um custo social e econômico muito grande, né? Dias parados de trabalho, pedidos de aposentadoria antecipada, quer dizer, tudo isso tem um custo que o próprio governo está pagando, mas não está dando a solução. Mas não resolve o problema, né? Não dá a solução. Não, é um absurdo, né? Com tanta coisa para se fazer, tanto dinheiro se gasta. Né? Acho que antes de pensar, eu gosto muito de futebol, vocês sabem disso, eu tenho até um quadro no programa, mas antes de pensar em qualquer Copa do Mundo no país, tinha que cuidar dos brasileiros, da saúde. Um absurdo esperar 4 anos para uma cirurgia de varizes, né? E a pessoa... Isso... Porque eu estou com um cirurgião vascular, porque eu recebo aqui médicos todos os dias e não é diferente em outras áreas. Não. Muito pelo contrário, né? Quanto se espera por uma cirurgia, seja ela qual for, quem depende da saúde pública no Brasil? Isso sim é vergonhoso. Então a gente teria que acertar primeiro a situação, a saúde do brasileiro, para depois pensar em outras coisas. Mas... a gente vai até onde pode. Um beijo, Obrigado. Doutor Francisco Ossi, cirurgião vascular. Tem que voltar, viu, doutor? Que ficaram muitos e-mails ainda. E é lógico, né? Quando até para consultar um médico é tão difícil, às vezes você está com um problema, imagine a importância que tem num programa de televisão a presença de um médico, onde você, num e-mail, que se você não tiver computador, vai até alguém, um telefonema, você consegue fazer uma pergunta, esclarecer um pouco a sua dúvida, né? Porque às vezes as consultas são tão rápidas também que se você faz 2 perguntas, o médico já te olha torto. E você deve fazer, mesmo que te olhe torto, fala, calma, doutor, não perguntei tudo que eu quero. Pergunte tudo, tudo. É o mínimo que você merece quando é consultada. Sair de um consultório sabendo tudo o que está acontecendo com você. Não se sinta envergonhada. Pergunte e a obrigação dele é responder.